com a autora Isabel Filato, Andréa Filato, tá? Que é a maior referência. Deixa eu botar aqui o... Tá todo mundo vendo essa tela? A tela é completa do começo da apresentação? Sim, tá ótimo. Okay. Sim. Então agora, gente, eu peço para todo mundo desligar os microfones e as câmeras, tá? Para que a gente não para que a conexão fique boa e estável para todo mundo e também para que a gente não tire a atenção. O Microsoft Teams, se uma pessoa deixar a câmera ligada, todo mundo fica vendo essa pessoa, né? Então, só para você não ser essa pessoa aí que vai estar todo mundo focando sem você saber, ok? Quais são os objetivos dessa oficina? Eu espero, né? Espero muito sinceramente que até o final dessa oficina, né, todos nós sejamos capazes de revisar objetivos educacionais baseando-se na taxonomia de Bloom, nós já vamos falar sobre isso, construir uma videoaula simples em PowerPoint, né, vocês vão ver que não é nada complicado, existe uma função no PowerPoint que facilita muito a vida nesse sentido, e porque a gente precisa emergencialmente né? Também vocês vão ser capazes de aprender aí os princípios de prospecção de recursos educacionais abertos. Vocês vão ver que muita coisa não tem que começar do zero, já existe muito material na internet, inclusive já existem repositórios que permitem até a reutilização, até a remixagem de recursos educacionais. A gente vai mostrar um pouco disso, falar um pouco do licenciamento desses recursos, etc. E, por fim, planejar estratégias e atividades de aprendizagem, né, principalmente assíncronas. E aí a gente abre para uma conversa, um debate ao final, ok? Eu queria falar uma coisa importante. Eu vou até descompartilhar aqui por enquanto. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que parar para pensar, que é o seguinte. A gente vive agora um momento de crise, né? Essa pandemia está trazendo uma situação que a gente nunca viu. E isso é algo muito complicado, né? E exige muito da gente. Realmente é uma crise, ela está instalada aí. A gente não sabe ainda todos os desfechos, todos os prejuízos que nós teremos, mas a gente sabe que provavelmente nosso aluno vai ter alguma dificuldade, vai ter algum prejuízo na sua formação, principalmente os alunos, né, que estão agora nos últimos períodos. E além disso, eles vão encontrar um cenário muito complexo, né, praticamente em algumas circunstâncias de terra arrasada. A mortalidade infantil vai aumentar, o desemprego vai aumentar, a complicação por condições crônicas vai aumentar. Então, além de todos os prejuízos que esse aluno pode ter, a sociedade vai exigir muito dele, né? Ele vai precisar de dar muito de si. Eu estou falando isso porque, sendo assim, eu vejo como uma obrigação nossa, não só como servidores públicos, não só como professores, mas também como seres humanos, né? É o papel que a gente pode fazer, talvez, nessa pandemia, né? Se cada um de nós puder fazer alguma coisa pequena, acho que o conjunto maior, né, a soma vai ser muito maior do que as partes. E eu acredito que o nosso papel nesse momento seja a gente dar o melhor de nós para conseguirmos minimizar os prejuízos que esse aluno vai ter. Tá? Então eu acho que isso é uma motivação grande para a gente fazer o que a gente está fazendo, para correr atrás do que a gente está correndo, para aprender coisas que a gente não sabe, né? Eu acho que aprender experiências novas, sair da zona de conforto, sempre é bom, também sempre gera alguma coisa nova, né? Algum aprendizado. E é isso, acho que são as palavras iniciais, tá? Que eu queria falar antes da gente começar a apresentação propriamente dita. Rafa, Oi? Desculpa te interromper, mas essa sessão está sendo gravada. É você que está gravando? Não, eu vi que ela está sendo gravada, tá? Ela está sendo gravada. Mas não sou eu que botei para gravar, não. Ok? Vamos manter, vamos ver se continua gravando. Pessoal, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria conversar, eu acho que é algo extremamente básico quando a gente discute adaptação de conteúdo para ensino remoto emergencial, que não é ensino à distância, né? Existe uma diferença grande nisso. Isso pode ser um outro assunto para outro dia, mas uma coisa importante é a gente revisar os objetivos educacionais, porque eles são muito chave, eles são muito a base mesmo para o que a gente vai fazer, né? E o que a gente precisa fazer, então?
Primeiro, uma revisão honesta dos objetivos educacionais por todo o grupo de professores de uma determinada disciplina, né? Eu falo honesta no sentido de que essa revisão seja uma análise crítica, né? Crítica por quê? Porque é importante a gente saber se os nossos objetivos educacionais, em primeiro lugar, se eles estão de acordo com as diretrizes curriculares nacionais dos nossos cursos. Os cursos da saúde têm suas diretrizes curriculares. E também se eles estão em consonância com o projeto pedagógico do curso, né? Isso não é uma revisão da ementa, não é refazer a disciplina, né? É uma atualização dos objetivos educacionais, algo que deve ser feito mesmo em alguma periodicidade, né? Então, é um convite a gente fazer isso, porque isso vai ser extremamente importante e vai poupar trabalho também do docente e também evitar sobrecarga do aluno, como a gente vai ver daqui a pouco. A primeira estratégia necessária, gente, é essa aqui, é desapego. Por que eu estou falando em desapego? Porque a gente cria uma afetividade, a gente cria um laço afetivo, emocional, com o que a gente ensina. Rafael, a tela sumiu, não está aparecendo a tela. Tá, então peraí, deixa eu voltar aqui. É porque alguém tirou o compartilhamento. Eu vou pedir, gente, é porque acho que muitas pessoas podem passar a compartilhar sua própria tela, então eu vou pedir para evitar, tá, de mexer nesse compartilhamento. Basicamente, as funções que eu vou pedir para vocês usarem é levantar a mão ou escrever no chat, tá bom? E mesmo assim, eu vou pedir para a gente concentrar um pouco essa questão do levantar a mão, do chat, para o final, para a gente conseguir conversar, tá bom? Acho que alguém já até falou ali que clicou sem querer. Ok, então vamos lá, vamos compartilhar a tela de novo. Deixa eu escolher minha tela aqui. Pronto. Então eu estava falando da questão do desapego, né? Eu botei aqui a Marie Kondo, que é uma japonesinha, vocês já devem ter ouvido falar dela. Ela escreveu uma série de livros aí que fizeram muito sucesso, muito interessantes, sobre como desapegar das coisas físicas para organizar fisicamente a casa, né, da gente. Ela também tem uma série na Netflix muito interessante, que ela entra na casa das pessoas e ajuda a destralhar, a jogar as coisas fora. E ela tem um bordão, né, ela acha que a gente tem que se perguntar se aquilo inspira alegria, né? Aquilo traz alegria para você? Se trouxer alegria, ok, você deixa. Se não trouxer alegria, você descarta sem dó, né? Basicamente, esse é o método dela. E se a gente for adaptar o nosso método Marie Kondo para o ensino remoto emergencial, a pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? Se está no projeto pedagógico do curso. Porque às vezes não está. Como eu falei, o docente cria uma relação afetiva, né? Ele cria uma relação emocional com o conteúdo. Ninguém quer ensinar um conteúdo que não seja relevante. Então, todos nós consideramos os nossos conteúdos extremamente relevantes. A pergunta não é se eles são relevantes ou não. É claro que eles são relevantes. A pergunta é, eles se encaixam no projeto pedagógico do curso? Eles estão previstos nas diretrizes curriculares nacionais? Porque esses documentos são práticos, eles mostram um caminho de como deve ser a formação de um profissional para exercer as atividades que ele deve exercer no nosso contexto, nas nossas circunstâncias, né? Então, nem sempre o que a gente ensina, né, necessariamente está no projeto pedagógico do curso, e isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. Uma analogia que eu faço é como se a nossa disciplina fosse uma casa grande, espaçosa, com muita história, mas já antiga, né, já começando a ter problemas de manutenção, com muita coisa acumulada. E a situação que a gente vive hoje implica a gente mudar para um apartamento menor, porém funcional, mais moderno, né, confortável. E a pergunta que se faz é, o que a gente leva desse casarão para esse apartamento? A gente tem que escolher o que a gente vai levar, nem tudo deverá ser levado. Uma estratégia para a gente facilitar esse desapego é a gente estruturar o conteúdo da disciplina em camadas, né? Então, se você tiver muito apego e falar assim, olha, eu não quero deixar, eu acho importantíssimo que o aluno tenha acesso
a isso, que ele aprenda isso de alguma forma. Então você pode estruturar a disciplina como camadas de cebola, né? Você pode fazer um núcleo duro, então, que é a parte da disciplina que está em consonância com o projeto pedagógico do curso, as diretrizes nacionais. Você pode fazer uma segunda camada de materiais para saber mais, né? Então, se o aluno quiser ir além do que já está ali, né, por sua própria curiosidade, por sua própria motivação, o que é extremamente interessante e benéfico, né? Então ele pode encontrar esse conteúdo. E se ele quiser ir além, aí já mais na área, né, mais especializada mesmo daquele conhecimento, ele também pode ter acesso a uma terceira camada. Mas a gente tem que ter em conta que a maioria dos alunos vai lidar apenas com o núcleo duro. Então, é muito importante a gente entender o que nós vamos colocar nesse núcleo duro da disciplina. Tá? Bom, por que é importante a gente ter objetivos educacionais claros? Primeiro, porque eles facilitam a preparação dos recursos educacionais, independentemente da gente buscar por eles já pronto, independentemente da gente produzi-los. Objetivos educacionais claros evitam sobrecarga de professores e estudantes ao se eliminar o conteúdo que não seja condizente com as diretrizes curriculares ou com o projeto pedagógico. Então, as pessoas podem achar que fazer essa revisão de objetivos educacionais dá trabalho. Eu não vejo isso como dar trabalho, pelo contrário, acho que pode tirar trabalho. Porque um conteúdo que você está dando ali por excesso, né, uma coisa que não está prevista, está te sobrecarregando, está sobrecarregando os alunos. Né? E a gente tem que lembrar sempre que o tempo é o nosso recurso mais escasso nos dias de hoje. Informação, dados são os recursos mais abundantes, mas o tempo para a gente processar essas informações, esses dados que a gente recebe num nível muito vertiginoso, são o nosso recurso mais precioso e a gente tem que tentar sempre preservá-lo. Objetivos educacionais claros ajudam a evitar a sobreposição de conteúdo em diferentes disciplinas. A gente nota, né, muitas vezes, isso acontece algumas vezes no nosso departamento, né, do aluno falar assim, não, mas isso aí já foi dado, né, isso aí eu já vi. É claro que existe o conceito de espiral, né, de o aluno rever um determinado conteúdo sobre um outro olhar, sobre um outro prisma, né, já com uma outra experiência, mas pode haver, às vezes, sobreposição pura e simples. E se todas as disciplinas têm os seus objetivos educacionais muito bem expressos e claros, isso pode evitar sobreposição. Assim como também pode favorecer uma maior integração como um todo do curso, né, através das disciplinas e saberes de um curso. E elas permitem uma maior transparência, já que o estudante ele sabe o que ele precisa aprender. Né, está descrito no começo de uma aula, no começo de uma apresentação, no começo de um texto. O ideal é a gente usar aquela famosa frase, né, ao final deste texto, ao final dessa apresentação, o aluno deverá ser capaz de... Então ele sabe exatamente o que ele precisa aprender e com isso ele pode avaliar o seu próprio processo de aprendizagem, né, já que ele sabe o que ele tem que aprender. Se ele tinha que explicar um determinado conceito ou enumerar determinadas coisas, basta ele se perguntar, agora eu consigo explicar isso? Eu consigo enumerar enumerar essa lista? Se ele conseguir, então é porque ele conseguiu cumprir aqueles objetivos educacionais. Bom, a segunda estratégia necessária é expressar, então, os objetivos de forma clara e objetiva, preferencialmente usando a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela já tem algumas décadas aí de validação, ela já é conhecida, muitos de vocês já devem ter ouvido falar nela em algum momento. Ela foi revisitada em 2001, então ela, na verdade, deram uma tridimensionalidade a ela. Acrescentaram mais verbos do que substantivos, antes os conceitos principais eram baseados em substantivos, agora eles são baseados em verbos. E existem também os domínios, né? Ela classificou também a aprendizagem em 3 domínios, que são o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. E ela também explicitou alguns tipos de conhecimento que você pode alcançar. Vamos lá, vamos mostrar primeiro uma coisa mais básica da taxonomia de Bloom. Então, nós temos 6 níveis cognitivos diferentes. Nessa figura, eles estão apresentados por apenas um verbo, mas eu vou mostrar que cada categoria dessa você pode usar diferentes verbos. Né? Então, o mais básico é lembrar mesmo, recordar, né? Trazer à memória alguma coisa que foi vista em algum momento. O segundo nível é compreender.
Então já é mais do que lembrar. O terceiro nível é aplicar. É claro que para cada nível desse você tem que conseguir resolver os outros dois, né? É uma escala, é uma pirâmide. O quarto nível é analisar, o quinto é avaliar e o sexto é criar. Vamos ver essa escala expandida um pouco em cima dos verbos, né? Então, na primeira fase aí da pirâmide, né, memorizar, quais verbos a gente poderia usar para os objetivos educacionais? Listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar, né? Então são coisas mais básicas, né, do começo mesmo de aprendizagem. Logo em seguida, né, compreender, o aluno pode esquematizar, relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear, associar, converter. E aí a gente vai. Eu não vou reler todos os verbos. Existem várias listas de verbos que podem ser acessadas pela internet. Eu acho que a maior lista, se eu não me engano, tem 126 verbos para essas 6 categorias. Existe até uma lista aplicada mais aos dias de hoje, né, usando verbos mais digitais para o aluno. Mas a ideia é essa, porque existe um crescente aqui cognitivo, e isso aqui eu tirei direto do livro da Andrea Filato, que eu estou usando como referência. Ela mostra que, de um lado, os objetivos de aprendizagem do domínio cognitivo. Então, estou pensando aqui só no cognitivo, então, e alguns verbos. E aí ela relaciona isso de uma forma tridimensional. Opa, deixa eu voltar lá. De uma forma tridimensional com os tipos de conhecimento. Então, a taxonomia de Bloom diz que existem 4 tipos de conhecimento. O factual, que são os elementos básicos que o aluno precisa reconhecer para estar familiarizado com uma disciplina e resolver problemas, né? Basicamente os nomes, né? Coisas muito básicas, princípios muito básicos. O conhecimento conceitual, que já entra aqui, então, as categorias, as classificações e as relações hierárquicas ou associativas entre esses conceitos. Existe o conhecimento procedimental, que é como fazer algo, né, como botar a mão na massa, e o conhecimento metacognitivo, que é, como o nome diz, né, meta, quer dizer, o conhecimento do conhecimento, né, e o seu próprio questionamento, a sua própria reutilização ou transformação. Bom, boas práticas para a redação de objetivos educacionais. Primeiro, o objetivo deve ser escrito de uma forma concisa, direta e sem ambiguidades. Ele deve começar com o verbo objetivo, seguido de um substantivo ou locução substantiva que represente o conhecimento a ser construído. Eu vou dar alguns exemplos aqui em todos os níveis, tá? Por exemplo, citar as etapas de um determinado procedimento médico. Isso aqui é recordar. Não quer dizer que ele sabe fazer esse procedimento. Quer dizer que ele leu alguma coisa inicial e está memorizando quais são as etapas. Explicar os princípios do SUS. Aqui ele não está só lembrando quais são os princípios, ele tem que explicar. Então ele tem que mostrar que ele sabe o que eles significam, ele tem que dizer que ele entendeu, tem que mostrar que ele entendeu o que são esses princípios. Então isso aqui é a taxonomia de Bloom nível 2. Aí na epidemiologia, se a gente pede para o aluno calcular a sensibilidade e a especificidade de um exame, ele já está aplicando o conhecimento. Ele já sabe enumerar esses conceitos, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Ele já entendeu o que eles significam, então agora ele vai aprender a calcular. Então isso é nível 3 da taxonomia de Bloom. Levantar as prováveis causas de um evento epidemiológico em comum já é um nível de análise, né? Então ele vai ter que não só entender, né, quer dizer, ter apreendido conceitos e questões dos 3 níveis anteriores, como ele vai ter que saber relacionar né, causas, consequências e esses conceitos para chegar numa conclusão. Um exemplo de objetivo nível 5, diagnosticar os principais problemas de saúde de um município. É uma coisa básica que o internato, por exemplo, em saúde coletiva, deveria ajudar o aluno a fazer, né? Então aqui já é avaliar. E um exemplo de nível 6 de taxonomia, elaborar um plano de ação para diminuir casos de infecção hospitalar. Nesse caso, ele vai ter que criar, né, que já é categoria 6, ele vai ter que mobilizar todos os conhecimentos e habilidades e procedimentos que ele aprendeu nas outras categorias aqui, nos outros níveis, para criar algo novo. Tá?
é preciso também avaliar a que nível cognitivo da escala de Bloom corresponde o objetivo a ser elaborado, né? A ideia é que a gente tenha tanto objetivos educacionais de nível 1, né, e de nível 2, de nível 3, que a gente possa ir num crescendo ao longo da disciplina, né? Ou até mesmo ao longo de uma determinada matéria, unidade, né, de uma determinada aula ou unidade de ensino. Isso ajuda também a planejar as atividades a posteriori. Avaliar o domínio da taxonomia de Bloom também em relação a esse objetivo, para também poder planejar atividades condizentes. Como eu tinha falado, os domínios são cognitivo, né, aqui estão alguns verbos que estão nesse domínio aí, nesse reino. O domínio afetivo, né, o comprometer-se, apreciar, conscientizar-se, influenciar, compartilhar, são verbos do domínio afetivo dessa taxonomia. E o domínio psicomotor, né, que é executar, fazer, desempenhar, montar, construir, projetar, modificar, etc. É também uma boa prática evitar objetivos vagos, né? Por exemplo, permitir a compreensão. É melhor a gente usar os verbos que sejam equivalentes a isso, né? Se o aluno souber citar, explicar, exemplificar, então quer dizer que ele compreendeu, né? Possibilitar a reflexão. Vamos tentar usar também verbos que sejam mais vinculados a essa função cognitiva, né? Questionar, julgar, diferenciar. Tá? Então é importante a gente sempre usar verbos objetivos. Bom, aqui eu estou botando a taxonomia de novo para mostrar uma coisa interessante. Quando a gente pensa nos principais níveis aqui embaixo, né, o nível 1, nível 2, esses níveis eles podem ser alcançados, né, a gente pode confiar esses níveis aos recursos educacionais assíncronos. Né, então, as videoaulas, por exemplo. Não precisa tanto do professor em si para essas categorias mentais, para ele aprender, para ele recordar, né, para explicar conceitos básicos. Eu estou falando que não precisa do professor presencialmente. Né, lógico que precisa dele para fazer videoaula, por exemplo. Agora, os outros níveis dessa taxonomia, o mais interessante delas é que elas não podem ser tão assíncronas assim. Não existe como você ajudar a refletir, né, a interagir, a simular através de recursos educacionais assíncronos. Quer dizer, você até pode fazer isso, mas você sempre vai precisar de ter um contato frequente, uma orientação, tá? Ter uma base, né? Então esse é um pouco o domínio aí de onde que estão os recursos educacionais assíncronos e onde que entram as atividades mesmo de interação com os alunos. Eu vou voltar nessa figura para mostrar alguma coisa importante, tá? Então aqui eu passo para a segunda fase da nossa aula, que é a produção de videoaulas em PowerPoint. E aí eu volto a essa gravura para mostrar uma coisa importante. Eu acho que existe uma mística, e às vezes eu ouço muito colegas falarem que as videoaulas, de certa forma, elas pretendem substituir o professor, que isso é uma forma de desvalorizar o trabalho do professor, que é como se ele não fosse necessário. Eu quero mostrar que não há nada mais diferente da realidade do que isso, né? É claro que, muitas vezes, no ensino privado, não sei, sem qualidade, né? Claro que pode haver esse pensamento, essa racionalidade econômica, mas é claro que isso não é possível, né? Em 2020, pelo menos, isso não é possível. O professor é necessário tanto para construir os recursos educacionais, como para promover as atividades interativas. O que acontece com a produção de recursos educacionais assíncronos é até o contrário disso. Ela pode valorizar um trabalho mais nobre, mais efetivo do docente, a partir do momento que permite a ele se mobilizar para trabalhar as funções mais elevadas da taxonomia de Bloom. Então, para o aluno aprender a questionar, avaliar, analisar, a julgar, a comparar, isso é necessário que o professor mostre o caminho para ele através da sua experiência, através de casos, né, de narrativas, tirando dúvidas, fazendo recomendações ou advertências, fazendo analogias, né, metáforas. Então isso é extremamente importante no trabalho do docente. Eu gosto de lembrar que quando eu estava lá no ensino médio, eu tinha um professor de física que ele entrava na sala de aula, dava bom dia e começava a escrever no quadro.
e ele escrevia o quadro inteiro, né? Ele gastava aí de 10 a 15 minutos preenchendo o quadro inteiro, aí ele virava para a turma e explicava o que ele escreveu. Aí ele apagava tudo e voltava a escrever, a preencher o quadro de novo. Quando não tinha mais espaço no quadro, ele virava para a gente e explicava o que ele escreveu. E a pergunta é, será que escrever no quadro, né, quer dizer, fazer esse ato mecânico de expressar ali os conceitos, as figuras, será que isso realmente é uma função, né, do professor? Pode até ser, ou poderia até ser no passado, mas será que não existe uma forma mais eficiente de se fazer isso? A partir do momento que surgiu o PowerPoint, vocês imaginem, esse professor ganhou mais ou menos meia hora em cada aula para realmente interagir com os alunos, para realmente explicar aquele conteúdo. Então a gente tirou uma função braçal para valorizar mais a função cognitiva do professor. Não é muito diferente do que a gente quer com recursos assíncronos, especialmente com as videoaulas. Um exemplo disso também, né, para quem viajava muito de avião, na época que a gente viajava de avião, são as comissárias de bordo, que faziam toda a explicação de segurança, né, de onde era a saída de emergência, o que fazer em caso de despressurização da cabine. Elas narravam e narravam e narravam aquilo até, quer dizer, quantas horas na vida, né, elas narraram isso ao longo da sua carreira. E a partir do momento que as empresas começaram a colocar vídeos animados, às vezes até humorísticos, né, ou às vezes até originais, as pessoas passaram a prestar mais atenção. Né? É provável que o grande objetivo disso, né, que seja fixar esse conteúdo de segurança no passageiro, talvez ele seja melhor alcançado quando a gente vê esse vídeo. Né? E isso poupa também o trabalho daquele profissional, né, do comissário, que pode se dedicar às suas funções reais, né, à sua prioridade, que é a segurança de voo em outros aspectos. Deixa eu tentar descompartilhar aqui, porque não está passando a apresentação. Acho que alguém tentou compartilhar a tela. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vou compartilhar de novo. Às vezes a gente tem esse problema de compartilhamento. Está todo mundo vendo a tela? Sim. Agora tá. Ok, então vamos lá. Sim. Antes da gente entrar para a prática propriamente dita, por que utilizar videoaulas? Né? A gente sabe que a gente tem algumas limitações numa aula expositiva. Uma delas é que nem sempre a gente está na nossa melhor forma. Às vezes o docente está cansado, às vezes ele está com a cabeça em outro lugar, ele não dormiu bem, ele está passando por um momento difícil. Nem sempre as aulas são iguais, as aulas vão variar muito de acordo com o estado de espírito e de cansaço de um determinado professor. Todos nós sabemos disso. Né? Quantas vezes a gente não fala, puxa, esqueci de falar tal conceito, né? Porque nem sempre a gente também se lembra de todos os detalhes que a gente julga importantes, ou dá todos os exemplos, ou faz todas as metáforas. Né? A gente também tem que repetir periodicamente um repertório que em boa parte é fixo, e a gente poderia automatizar isso de certa forma. Né? E eu acho que uma das coisas mais importantes, né? Numa aula expositiva longa, é muito fácil o aluno perder o fio da meada. A gente já sabe que a capacidade de retenção da atenção não dura mais do que 20 minutos. Né? Em algumas pessoas até menos, né? 10, 15. E hoje a gente tem diversos distratores. Né? O celular vibrou, o aluno deu uma olhada, viu uma mensagem, aí aproveitou para ver uma outra coisa. Na hora que ele volta à aula, pode ser que ele já não lembre de mais nada. Né? Já perdeu completamente o fio da meada. E aí ele vai desperdiçar todo o tempo daquela aula a partir dali, porque ele vai lutar para entender uma coisa que já passou o momento dele aprender, ele não conseguiu. Né? Se a gente usar videoaulas, a gente vai conseguir, primeiro, preparar a nossa melhor aula no momento que a gente estiver descansado e motivado, isso é importante. Né? É que nem gravar em estúdio, uma banda gravar em estúdio, ela vai poder usar mais recursos, ela vai poder usar o melhor tom da voz, né, o melhor timbre, ela vai poder fazer a sua melhor canção. Né? Nunca uma música tocada ao vivo de uma banda vai ser igual a uma música gravada em estúdio, a gente sabe disso. A gente usando videoaulas, a gente vai poder economizar os nossos esforços
para interagir com os estudantes naquilo que é realmente mais importante na nossa presença, né? Que é tirar dúvidas, contar casos, fazer observações, recomendações, transmitir algo da nossa experiência. Isso aí são as funções cognitivas mais altas da taxonomia de Bloom. Então eu faço um pouco a comparação do professor que escrevia no quadro, quer dizer, a videoaula também é um pouco livrar o professor de um trabalho que pode ser um pouco mecânico, né? Não que seja totalmente mecânico, mas ele pode fazer uma videoaula e depois discutir com os alunos. Isso é basicamente o conceito de sala de aula invertida também. O aluno lê, assiste e depois discute, entende né, os exemplos, a aplicação daquele saber, etc. Uma videoaula também facilita a aprendizagem, já que o input de informações ocorre em 2 canais sensoriais diferentes, né? A visão, por exemplo, e a audição. Isso é uma coisa que reforça a aprendizagem, já é sabido, e permite também ao aluno voltar e assistir novamente um trecho de aula. Se ele não tiver entendido, se ele tiver se distraído, né? Ele pode voltar, rebobinar, como se dizia nos anos 80, né? E assistir de novo, principalmente se houver um sequenciamento de vídeos curtos. E se ele não estiver entendendo, tiver, sei lá, é meia-noite, ele está cansado, ele não está entendendo, ele próprio pode gerenciar o seu tempo. Ele pode falar, não, é melhor eu dormir agora e assistir esse vídeo quando eu acordar de manhã, quando eu estiver de cabeça fresca, né? Então, eu acho que é razoável pensar que a aprendizagem, pelo menos dos níveis mais básicos ali da taxonomia de Bloom, podem ocorrer de uma melhor forma, né, a partir do momento que a gente tem essas prerrogativas, essas propriedades. Bom, algumas boas práticas para a produção de videoaulas, e aí eu vou passar um vídeo gentilmente cedido pelo Departamento de Cirurgia. Aqui a gente vai reutilizar um recurso educacional que já existe, que também é um tópico dessa oficina, né, e um vídeo aplicado mostrando como fazer isso no PowerPoint, que é uma coisa muito simples. Vocês vão ver que é apenas um recurso que tem lá, que já é o suficiente. Bom, é interessante a gente garantir o maior silêncio possível no ambiente, né? A gente sabe que isso é difícil, principalmente quando a casa está cheia, tem cachorro, tem filho, mas a gente tem que tentar garantir o melhor silêncio, né? O maior silêncio possível. Uma dica: existe uma extensão para o Chrome, né? Para o Google Chrome, que é o browser mais utilizado no mundo. Essa extensão chama CRISP, e ela é baseada em inteligência artificial, e ela consegue filtrar os ambientes externos. Então, aquilo que não tiver a ver com a minha voz, por exemplo, com o que você está falando, essa extensão ela consegue eliminar de alguma forma. Então, isso facilita, né? Torna mais fácil também a produção de uma videoaula. Essa extensão ela é paga, eu não sei exatamente quanto que ela é, mas ela está disponível para uso educacional por conta da pandemia até dezembro desse ano. Então, basta o professor fazer o login, né? Ele procura por essa extensão, baixa a extensão, ele vai ser convidado a fazer um login, é só ele usar o e-mail institucional, use seu e-mail @medicina.fmg.br, né? enf.ufmg.br, ou o próprio e-mail do sistema Minha UFMG, né? Esse que vocês usaram para entrar no Microsoft 365, usem esse e-mail e vocês vão ter garantido aí, vocês vão preencher um questionário e vão ter garantido o uso dessa extensão até dezembro. E mesmo depois é possível usá-la sem pagar, com algumas limitações, tá? Cotas de quantas horas por mês, etc. Bom, é importante que ao fazer um PowerPoint a gente use tópicos, né? E principalmente tentar focar em uma ideia por slide. O ideal é que a gente seja mais visual e ilustrativo do que textual. Colocar texto no PowerPoint, muito conteúdo, um parágrafo enorme, reproduzir um pedaço de um artigo, não é uma boa prática para o PowerPoint, porque traz uma sobrecarga cognitiva. Você está falando, o aluno, além de te ouvir, ele tem que ler, e ele tem que ler algo que demanda mais da atenção dele. Então isso não é interessante. O ideal do PowerPoint é que a aula seja, claro, a própria fala do professor, e que o PowerPoint seja mais uma ancoragem, um ponto de referência para esse professor lembrar do que ele tem que falar. Então, a partir do momento que eu boto um novo tópico aqui, eu lembro o que eu tenho que falar. Pois é, eu tenho que falar que o ideal é a gente fazer vídeos curtos, né, no máximo de 20 minutos, ou até menos. Se for possível, a gente poderia fazer ainda vídeos de 5 a 10 minutos,
É claro que você não vai fatiar que nem um salame um determinado conceito. Você vai fazer isso para cada unidade mínima de conceito ou significado, né? Qual que é a mínima parte divisível de um determinado conteúdo? Às vezes um determinado conceito. Pode ter um vídeo para prevalência, um vídeo para incidência, um vídeo para valor preditivo positivo, outro para valor preditivo negativo, né? Outro de exemplos. Por que é interessante fazer vídeos curtos? Isso, primeiro, é uma prática que foi disseminada a partir da Khan Academy, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma experiência muito interessante, uma fundação filantrópica mundial, que está em vários países, em vários idiomas. E o que ela tenta fazer? Colocar conteúdos básicos de ensino básico, ensino médio, na internet em formato de videoaulas bem simples, que não duram mais que isso, de 5, 10, no máximo 15 minutos. E eles dão uma sequência lógica para o aluno assistir aquelas aulas. Então, se o aluno não entendeu um determinado conceito, ele assiste o vídeo de novo. Então, é interessante que o vídeo seja curto por causa disso. Uma outra vantagem também é que o professor vai poder fazer uma correção, digamos, mais cirúrgica num determinado assunto. Vamos supor que os professores avaliaram pelas provas que um determinado conceito não ficou tão claro. Ou eles percebem na interação com os alunos que um determinado conceito gerou muitas dúvidas. Então eles podem fazer uma interferência mais exata. Eles não vão ter que fazer novamente toda a aula. Eles podem refazer parte de um vídeo de 5 ou 10 minutos, para torná-lo mais inteligível, né, mais claro para o aluno. Então isso facilita também o trabalho do professor. E por fim, como é possível editar o áudio de cada slide, a gente já vai ver isso agora, então é importante a gente usar bem o tempo de fala, evitando divagações desnecessárias e repetindo quando der um branco ou quando a gente gaguejar. Quando você achar que você divagou muito, não falou num tempo legal, vocês vão ver no vídeo que a gente vai mostrar agora que é possível simplesmente recomeçar a narrativa de cada slide. Então, eu posso preservar os 5, 6 slides que eu já fiz. O 7º, eu acho que a explicação não foi legal. Eu aperto o botão de pare, volto a falar, né, a fazer o áudio daquele sétimo slide. Então, vocês vão ver que é algo muito simples. E com isso a gente ganha tempo, né? Ganha nosso tempo, ganha o tempo do aluno, porque ele vai ver um vídeo muito mais enxuto, muito mais conciso, muito mais direto. Então isso ajuda a gestão do tempo do aluno também. E evita o que a gente chama de oralidade primária, né? Oralidade primária é quando a gente está falando e está pensando, e está divagando, está lembrando de alguma coisa. Num vídeo você pode falar diretamente o que você tem para falar, né? Mesmo que haja oralidade primária, você estrutura melhor o que vai falar naquele conteúdo, naquele slide, e repete, né, até fazer uma fala bem direta e concisa. Vamos lá, eu vou mostrar aqui, eu botei no próprio PowerPoint. Então, como eu expliquei, esse é um vídeo de 8 minutos mais ou menos, que foi feito pelo Bernardo Campos, pelo professor Bernardo, que é o subchefe do departamento de cirurgia, né? O departamento gentilmente nos cedeu. Eu ia fazer todo esse tutorial, eu descobri que ele já estava feito, então, Casa de Ferreira, espeto de aço. A gente vai falar de reutilização de recursos educacionais, então a gente vai reutilizar esse conteúdo. Vou mostrar esse vídeo, depois a gente explica alguma coisa mais, ok? Bom, então vocês viram que é um recurso simples. Existem algumas outras possibilidades para incrementar, né? Uma delas é, por exemplo, você também gravar o seu rosto com a webcam e colocar em determinados momentos, quando você for falar direto para o público, por exemplo, você bota seu rosto num canto, olhando para a câmera. Isso pode ser um recurso interessante em alguns momentos. Isso pode ser feito com alguns programas. Um deles é gratuito, que é o OBS Studio. Não vou entrar muito em detalhe agora, porque isso é mais uma questão incremental, né? O básico é isso que o Bernardo explicou, muito bem explicado. Mas se houver necessidade, né, interesse das pessoas, a gente pode mostrar isso rapidamente em alguma futura oficina. O Loom também é um programa que permite fazer isso. Tá? Vamos lá, então agora eu vou falar um pouco de prospecção de recursos educacionais abertos. Tá? O que é isso? Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Bom, os recursos educacionais abertos, eles permitem, né, eles são também conhecidos como curadoria de recursos, ou quando a gente pensa no método de construir um percurso de aprendizagem com recursos já prontos, a gente pode chamar isso de
Rapid Learning. Tá? Consiste na busca por recursos já existentes para reutilização, caso, obviamente, o material, ou pelo menos parte dele, corresponda aos objetivos educacionais desejados. Por que não? Né? Eu botei essa frase aqui porque eu acho que as pessoas às vezes têm resistência em pensar em buscar um recurso que já existe. Ah, mas eu vou usar um vídeo da USP, eu vou usar um vídeo da Fiocruz, eu vou usar um vídeo de algum outro professor de algum outro lugar, por mais que ele esteja bom no YouTube, né? Por que eu não faço o meu? Eu acho que a gente tem que vencer essa resistência. Né? Eu acho que hoje a palavra do dia é rede colaborativa, principalmente numa época de crise. Não tem problema nenhum você utilizar um recurso educacional aberto. A grande maioria dos recursos educacionais abertos são feitos com dinheiro público, por instituições públicas, estão disponíveis publicamente, sob licenças, inclusive, que permitem reutilização de trechos em outras obras. Então, existe essa filosofia do recurso educacional aberto e ela existe para ser utilizada. Essa estrutura demanda de dinheiro público para ser criada. Então, não utilizá-la também é um pouco desperdício, né, se a gente for pensar. Principalmente num momento que a gente não vai ter tempo para fazer tudo. Eu vou mostrar alguns repositórios que existem. Né, essa prospecção é feita preferencialmente em repositórios de recursos educacionais abertos, que a gente chama de REA, e de imagens de livre distribuição. Eu vou mostrar alguns exemplos de repositórios em saúde. Né. A maioria desses recursos utiliza a licença Creative Commons, que ela é mais complicada. Eu acho que entender um pouco essas licenças autorais, elas já dariam uma oficina inteira, mas eu vou falar um pouco, alguma coisa básica delas. Tá? Alguns licenciamentos Creative Commons, são mais ou menos 6 ou 7 licenciamentos diferentes. Alguns permitem até que você reutilize partes do conteúdo em novos materiais, quer dizer, que você faça uma mixagem, que você faça um novo texto utilizando um pedaço de texto, uma imagem utilizada, ou até um vídeo utilizado. É importante que para isso você cite a fonte e que você tenha certeza de que o licenciamento daquele recurso permite isso. Alguns licenciamentos permitem que você reutilize o material, mas obrigam que você também deixe esse recurso aberto com o mesmo tipo de licenciamento para que outras pessoas possam reutilizar. Essa prospecção, quando a gente pensa em imagens ou vídeos, ela também pode ser realizada por meio do Google Imagens. Existe uma opção no Google Imagens para você pesquisar por tipo de licenciamento. Existe até um site geral de busca da Creative Commons para figuras e alguns outros sites também que o uso é permitido. O próprio YouTube também, se o vídeo estiver público, você já pode utilizá-lo. Né? Para vídeo é mais fácil, você pode simplesmente botar o link no seu roteiro, na sua aula, né, e os alunos acessarem diretamente. Se o link tá público, então não tem problema. Você pode, né, o que você não pode, talvez, em alguns vídeos, é você baixar o vídeo e colocar no seu site, no seu ambiente, mas referenciar pelo link nunca tem problema, né, se o link é público. Alguns exemplos, então, de repositórios. O primeiro deles aqui é o da Universidade Aberta do SUS, que é o ARES, né, Acervo de Recursos Educacionais em Saúde. O link dele para acesso é esse aí. Vocês não precisam se preocupar em copiar rapidamente, a gente vai disponibilizar essa apresentação. Tá? A oficina também está sendo gravada, pode ser que tenha alguns momentos ali de pausa, eu acho que pausou em algum momento, mas ela está sendo gravada e também vai ser disponibilizada. Eu fiz uma busca ontem de temas de recursos educacionais no ARES e encontrei muita coisa. Olha só, por exemplo, existem 1.110 recursos educacionais de diabetes, né? 1.111 para doenças crônicas, atenção primária, saúde da família, 8.904. Alguns temas aqui se repetem, tá? Não sei exatamente por que aparece assim no ARES, mas vocês veem que existem muitos recursos. Esses recursos variam desde uma gravura, um vídeo, até um SCORM. O que é um SCORM? O SCORM é uma lição completa, transferível para um ambiente de aprendizagem. Então, o SCORM pode ter, por exemplo, um texto, um vídeo, imagens, um exercício e uma avaliação. E isso pode ser baixado, por exemplo, e colocado no Moodle de um determinado professor. Tá? Aí o SCORM é mais difícil você fatiar, você tem que colocar ele inteiro.
Existem muitos materiais em PDF também, então podem ser utilizados alguns textos, né? Outro exemplo de repositório interessante é da Fiocruz, é o Educare. Eu vou mostrar que a Fiocruz tem 2 repositórios de recursos educacionais abertos. O Educares, eu botei alguns prints só para mostrar o tipo de material que pode ser encontrado, né? Aqui tem um vídeo sobre sepsi. Vocês podem ver que a licença é Creative Commons, tá? Ela tem algumas propriedades, algumas derivações que eu vou mostrar depois rapidamente, né? Aqui tem um outro vídeo sobre hiperferritinemia e coagulação em pacientes com Covid. Creative Commons também. Então, nesse caso, você pode até baixar e colocar no site desde que citada a fonte, né? Embora o mais prático seja referenciar o link mesmo. A Fiocruz também tem um repositório chamado Arca, que é um repositório basicamente de livros e vídeos. Talvez isso seja mais importante para o pessoal da saúde coletiva mesmo, para o nosso departamento, para os outros departamentos de saúde coletiva dos cursos de saúde. Mas olha só, eu dei uns prints aqui de alguns livros, isso aqui é só o começo da lista, né? Alguns livros que são totalmente abertos, você pode baixar e enviar para os alunos, colocar no seu ambiente. E alguns vídeos interessantes também, muitas entrevistas sobre temas que são de relevância em saúde coletiva. Então, acho que vale a pena dar uma pesquisada, ver se não tem alguma entrevista interessante para incrementar, né, para colocar como um recurso assíncrono. Eu acho que vale a pena. Existe o Campus Virtual de Saúde Pública, que é uma iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde, né? A Organização Mundial de Saúde também tem recursos educacionais abertos. O endereço é esse aí, em português. Existe até uma coisa interessante que chama Clínica Virtual de Ensino, que visa fortalecer as competências clínicas das equipes de saúde da família, né? o de medicina familiar e comunitária, especialmente em áreas de acesso difícil. Vale a pena dar uma olhadinha quem for da atenção primária, né? A USP tem também um repositório, chama eAulas, né? O link é esse. Eles têm mais de 2.541 horas de vídeos, né, de todos os assuntos, não só de saúde. Mas esse portal não é de recursos abertos. Isso não quer dizer que eles não estejam públicos, tá? Mas você tem que fazer um login, você tem que se cadastrar no site para ter acesso a um determinado conteúdo. Então fica mais difícil do professor simplesmente botar o link, porque ele vai cair numa tela de login, né? Mas nada impede do professor orientar os alunos a fazer login e assistir um determinado vídeo, né? Dar um nome ou alguma dica para a busca do vídeo. O AvaSUS, AvaSUS Conhecimento Livre e Aberto, é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem vários materiais interessantes, tem webinar gravado, vídeos gravados. Eu peguei aqui também um print mostrando vídeos sobre suporte básico de vida. Tem vários vídeos interessantes. O AvaSUS também funciona um pouco como o portal da USP. Então, ele é aberto para todo mundo, mas não tem licenciamento Creative Commons, você tem que também fazer um login, tá? Fernando está perguntando se é possível o envio desses links. Eu vou mandar essa apresentação, então todo mundo vai ter esses links aí, tá? Isso aí não é problema. Isso tudo é para ser compartilhado. Bom, algumas boas práticas para reutilização de recursos educacionais abertos ou disponíveis, né? Primeiro é saber qual que é a licença do recurso educacional e o que ela permite ou não. Então, como eu falei, no ARES, a maioria dos licenciamentos são até os mais flexíveis possíveis. O ARES, geralmente, ele aceita só o licenciamento que permite criação de obras derivadas, né? Em programação, o povo chamaria de fork, quando você pega um código-fonte lá no GitHub e faz um fork, quer dizer, você continua o desenvolvimento com uma cópia, né? Um outro desenvolvimento. Você pode fazer fork também quando você tiver esses dois tipos de licença, esses 3 tipos de licença Creative Commons, né? BY, BYNC, BYNC AS. Vou mostrar um pouco essas siglas daqui a pouco. O repositório Educare, né, como eu mostrei, também costuma usar licenças Creative Commons, mas alguns vídeos, né, alguns recursos estão com o termo próprio de seção da Fiocruz, que eu não consegui identificar suas propriedades, mas também podem ser linkados. O AvaSUS, o eAulas e o Campus Virtual não tem licenciamento CC, né, Creative Commons, mas você pode indicar para os alunos um determinado recurso que vocês acharem interessante.
E é claro, gente, o próprio YouTube, né? O próprio YouTube ou até fontes públicas de podcasts, né? Você pode olhar. Se você não tiver certeza sobre o licenciamento de um material disponível, geralmente esse licenciamento é mostrado nos metadados, né? Ou nos termos de uso do site. Se não tiver certeza, você pode simplesmente indicar o material e seu link, né? Fazer a referência, colocar como referência linkada. Você não está infringindo nenhum direito autoral, porque aquele material já está público, você está só dando um caminho para chegar no material que já é público. Né? Eu tirei da Wikipedia aqui alguns tipos de licença Creative Commons. Eu acho que é um assunto muito complexo para a gente esgotar e vai ficando cansativo. Eu vou mostrar as coisas básicas, né? BI significa atribuição, quer dizer que você tem direito de copiar, distribuir, exibir, executar a obra e fazer trabalhos derivados, sempre dando crédito para os autores. O SA, que é compartilha igual, né? Acho que é like share, alguma coisa assim em inglês, você só pode distribuir obras derivadas se você também conceder a essa obra uma licença idêntica à da obra original. Não comercial, você pode fazer tudo isso aí, desde que seja para fins não comerciais. E sem derivações, você pode copiar, distribuir, exibir, executar, mas não pode reutilizar modificando, né, fazendo derivações, fazendo forks. Aqui tem um pouco o que é possível fazer com cada uma. Vocês veem que tem 5 licenças que é possível utilizar o remix, né, fazer essa cultura, então, de pegar trechos e reutilizar. A maioria até tem permissão para uso comercial, que não vai ser o nosso caso, né, mas é importante saber também. E pronto. Continuando as boas práticas, né, não lixe apenas como referência esses recursos externos, né, caso você vá utilizá-los. O interessante é você construir um roteiro baseado nos seus objetivos educacionais, apresentando esses recursos numa sequência lógica. Quer dizer, você vai dialogar com o seu aluno, você não vai simplesmente fazer uma lista de coisas que você pegou lá fora. Deixe claro para o estudante quais partes ou trechos de um recurso educacional interessam a uma determinada aula, de acordo com o percurso de aprendizagem desejado. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, vou compartilhar a tela de outro ângulo. Eu vou mostrar um exemplo que a gente usa no internato rural. A gente fez uma wiki para uso no internato. Eu vou compartilhar essa wiki aqui. Deixa eu só compartilhar a outra tela. Isso aqui é uma wiki que a gente fez, né? Isso aqui é uma plataforma chamada Notion, é uma plataforma maravilhosa, eu sou fã incondicional dela. Eu acho que ela pode funcionar como excelente ambiente de aprendizagem, e eu utilizo isso, inclusive, em várias disciplinas, né? E aqui nessa wiki eu botei algumas referências para grupos de discussão. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui. Isso aqui é um GD, um grupo de discussão sobre sistemas de saúde e resposta às condições crônicas. Vocês vão ver que eu botei os objetivos educacionais, vocês vão ver que eu botei a leitura essencial fazendo um mix. Quer dizer, eu não quero que o aluno leia todo esse livro, né? Esse livro está disponível na internet, mas eu quero que ele leia da página 25 a 28, incluindo o último quadro. Eu quero que ele leia da página 45 a 50, somente até o final do primeiro parágrafo. Você pode fazer essa demarcação muito clara, porque é isso que tem a ver com o objetivo educacional dessa aula, dessa lição. E aqui leituras sugeridas, que não estão naquele core, mas que se o aluno quiser ler para saber mais, então ele pode ler, né, dessa página até essa página, dessa até essa, etc. Se eu voltar lá no grupo de discussão, eu também utilizo isso para vídeo às vezes. Então, aqui é um outro GD com outros objetivos educacionais, material de leitura. Aqui eu botei um vídeo diretamente com link no YouTube. Eu peço para eles assistirem apenas até 4 minutos e 28 segundos. É o que eles precisam para esses objetivos. A partir dali, eles podem assistir, claro, se eles quiserem, mas não vai ter um valor para essa aula especificamente. Tá? Eu estou vendo que estão aparecendo algumas perguntas no chat, gente. Eu vou deixar para responder depois, para não perder o fio da meada aqui. Ok? Então, deixa eu parar de compartilhar essa tela. Vamos voltar a compartilhar, então, a apresentação. Pronto. Eu acabei voltando aqui, né? Deixa eu adiantar aqui minha apresentação. Já mostrei esses recursos. Eu quero mostrar aqui agora
Deixa eu ver se está compartilhando, gente, só um minuto. Não, vamos compartilhar. Eu quero mostrar agora alguns sites. Vocês estão vendo 4 links na tela? São alguns sites, ótimo, né? São repositórios de imagens de livre uso. Tem vários, tá, gente? Eu mapeei esses 4, que são os mais comuns, ou pelo menos os que eu uso mais. Vocês podem acessá-los e todas as fotos que aparecerem ali são de uso livre, tá? O primeiro, inclusive, é o próprio site da licença Creative Commons, e quando você fizer uma pesquisa vai aparecer até, você pode procurar até pelo tipo de licença, né, daquelas licenças que a gente conversou rapidamente ali sobre a Creative Commons, tá? Continuando, eu vou mostrar para vocês que o próprio Google Imagens tem essa forma de busca. Quando você vai aqui em ferramentas, eu procurei imagens de Covid-19. Ferramentas, tem o direito de uso. Então, eu posso pegar sem filtro de licença, marcadas para reutilização não comercial. Então, o próprio Google Imagens, vocês podem também ter uma segurança em pegar imagens que possam ser utilizadas. E aqui no YouTube, vocês veem que no YouTube também, quando vocês utilizam a categoria filtro após fazer uma busca, também existe a opção de vocês buscarem vídeos com a licença Creative Commons. Mas como eu falei, isso é menos importante porque se o vídeo está público, você pode simplesmente referenciá-lo no seu material, né? E por fim, gente, já chegando aí ao final, vou falar um pouco sobre atividades interativas, né? Porque elas também vão ser um componente importante do ensino remoto emergencial. Não é só fazer a videoaula. E o momento que a gente está online com o aluno, e o momento que a gente planeja, né, e dá a ele uma atividade para fazer, né? Ah, tá, alguém está pedindo para colocar no modo apresentação? Não está no modo apresentação, não? Isso, agora está. Desculpa, gente. Bom, eu vou botar aqui de novo, então, essa pirâmide, para lembrar que os recursos educacionais assíncronos e as videoaulas, elas lidam melhor com a taxonomia inferior aqui de Bloom, né, com os primeiros níveis. Mas que o que o professor faz online, né, o que ele dá de atividade para o aluno, é que vai levar o aluno a escalar de fato as outras camadas cognitivas, né, do conhecimento. Então esse trabalho é extremamente importante. A gente não pode esquecer disso. E, como eu já falei, é bom que a gente possa fazer recursos assíncronos, videoaulas, até para a gente, entre aspas, se livrar, né? Aliviar o encargo, aliviar um pouco o trabalho, para a gente conseguir se dedicar mais ao que está em verde aqui, né? É claro que você vai ter um investimento inicial maior de tempo para fazer o recurso, mas depois você vai ganhar tempo. A longo prazo, você vai ganhar tempo, né? Você vai, de vez em quando, editar um ou outro vídeo, né, curto, ou um pedaço de um vídeo, mas você vai poder dedicar mais tempo a essas atividades aqui. Isso é extremamente importante nesse contexto que a gente vive, né? Por quê? Porque o processo de aprendizagem ocorre de forma hierarquizada e organizada. E aqui eu estou falando um pouco da teoria da aprendizagem livre, né, da aprendizagem significativa, que é a teoria de David Ausubel, um americano. Ele mostrou isso, né, que o novo conhecimento ele se ancora na estrutura cognitiva prévia do indivíduo. Ou seja, o processo de aprender é um processo de conflito cognitivo, mais ou menos como se fosse uma reação química, né? Tem que ter um receptor na estrutura cognitiva do indivíduo. Se não tiver receptor, não vai acontecer o conflito cognitivo, né? Ou seja, a reação química. Em outras palavras, a aprendizagem será significativa se o novo conhecimento se relacionar com conhecimentos e experiências prévias. Caso contrário, será mecânica e provavelmente não duradoura. Todos nós temos exemplos claros disso. Quando a gente se interessa por um assunto, é muito mais fácil aprender coisas relativas àquele assunto. Mas se a gente não tem interesse, né, é o caso, por exemplo, às vezes, de uma pessoa que não quer saber, não consegue nem ligar o computador. Não adianta você ensinar o Excel para essa pessoa, ela não vai aprender, porque aquilo não tem ancoragem com nada prévio que ela conhece, né? Agora, a partir do momento que ela entrar em aperto, quer dizer, se ela tiver que fazer alguma coisa, né? A minha mãe é assim, minha mãe é professora de português, não sabia nem ligar o computador. No dia que ela passou a ser revisora e os trabalhos passaram a chegar por e-mails e não por malotes, ela aprendeu a lidar com o computador, né? Ela criou um conflito cognitivo por causa da necessidade, né?
Ou seja, o conhecimento aprendido deve fazer algum sentido para o aprendiz a partir do que ele já sabe. Isso é importante para a gente planejar nossas atividades, gente, porque nós temos que saber o que o aluno já sabe. Quando a gente pensa no ciclo básico, por exemplo, é importante entender o que o aluno aprendeu em biologia, por exemplo. E no ciclo profissional é importante saber o que o aluno aprendeu no ICB. E nos internatos é importante saber o que o aluno aprendeu nas disciplinas ambulatoriais. E por aí vai. A teoria da aprendizagem significativa ela pode ser resumida nesse esquema. Então, cada um de nós tem uma estrutura cognitiva prévia, que é uma construção mental ordenada de conceitos, que vão desde os conceitos mais básicos de quando a gente é neném, basicamente imagens, né? Essas imagens depois elas são relacionadas a palavras, ou seja, elas viram linguagens, e depois essas imagens e palavras vão se ordenando como conceitos ou como julgamentos, né? E aí a gente vai criando o que a gente é, né? O que a gente sabe, o que a gente tem interesse, né? As nossas certezas e incertezas. Então, quando você tem na sua estrutura cognitiva um conhecimento prévio, que o Ausubel chama de subsunsor, né? Vamos supor que você tem um conhecimento prévio A. Esse conhecimento já está enraizado na sua estrutura cognitiva. Aí vem um novo conhecimento B. Esse conhecimento B, ao interagir com o conhecimento A, ele vai criar um conflito cognitivo. Esse conflito cognitivo pode vir a criar um novo conhecimento, que eu vou chamar de A', B'. Ele não é nem o conhecimento A, ele não é nem o conhecimento B, porque nós não somos recipientes, né? Nós não somos tábuas rasas. Então, o novo conhecimento B não vai entrar lisinho, ele vai entrar a partir, né, do que ele ancorou no conhecimento A. E aí, a partir do momento que surge um novo conhecimento, ele também vai estar na estrutura cognitiva ancorado, e assim vai esse ciclo, né? E por que eu estou mostrando esse ciclo? Porque ele é fundamental para a gente entender a aprendizagem de adultos e planejar atividades, né? Eu tirei aqui eu gosto muito dessa frase do Plutarco, né? Ele fala que a mente não é um recipiente que precisa ser preenchido, ela é madeira que precisa ser incendiada. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque boa parte do aprendizado vai ocorrer quando há uma motivação muito grande, né? Você incendiar o aluno, dar uma motivação para ele, dar uma coisa muito, não sei, curiosa, que ele queira aprender, ou até mesmo incomodá-lo. Você fala uma coisa que deixa ele incomodado. Opa, peraí, fiquei incomodado. Eu quero entender mais sobre isso. E aí você começa aquele ciclo da aprendizagem significativa, né? A Andréa Filatro, ela gosta de usar um método que ela chama, um modelo que ela chama de ARCS: atenção, relevância, confiança e satisfação, né? Atenção é a própria resposta cognitiva aos estímulos institucionais. Relevância é o aluno entender que esse conteúdo é importante e consistente com os objetivos, importante para ele no futuro. Se ele achar que um determinado conteúdo não tem importância para ele no futuro, a chance dele aprender vai ser muito menor, né? É aquele aluno que já está especializado lá no 5º período, por exemplo. O aluno tem que ter confiança, quer dizer, ele tem que ter uma expectativa positiva de sucesso, decorrente da sua habilidade e do seu empenho, e ele tem que sentir satisfação, o famoso ciclo positivo lá da dopamina, né? A partir do momento que ele resolve um problema, consegue entender uma coisa, ele tem uma gratificação, né, lá no seu córtex. Então, uma determinada recompensa, né, um determinado reconhecimento que surge, motiva o aluno para continuar e aprender mais, né? Usando esse modelo, então o que é importante? Quando a gente pensar em capturar a atenção do estudante, é interessante que a gente estimule uma atitude investigativa, né? É importante que a gente relacione a curiosidade natural do aluno ao objeto do estudo, que é a ancoragem da aprendizagem significativa. Como é que a gente faz isso? Atividades interativas, uso do humor é interessante, né? O humor pode desencadear a ancoragem. Eu vou dar um exemplo próprio. Quando eu estava no 5º período, eu tive aula de semiologia gastroenterológica com o professor Luiz Gonzaga Vascoelho. Ele perguntou para a gente assim: onde é produzida a albumina? E aí ele perguntou para cada um mesmo, e anotava. Então um falava assim: no fígado e no baço. Aí ele anotava, fígado e baço. E para você? Fígado e pâncreas. Fígado e pâncreas, ok.
E para você? Intestino e pâncreas. Interessante, intestino e pâncreas. Ele anotava tudo. E aí, no final, ele falava assim, gente, a albumina é produzida só em 3 lugares. No fígado, no laboratório nos Estados Unidos e no laboratório na Alemanha. Tá claro? Obviamente, ficou muito claro para a gente, né? 24 anos depois eu estou lembrando disso, eu sei perfeitamente onde é que a albumina é produzida no corpo humano. Né? A não sei que tenha sido descoberto algum outro lugar no corpo humano ou criado algum outro laboratório, né? Esse conhecimento ainda está atualizado. Estabelecer narrativas é um recurso extremamente interessante por um motivo simples. O ser humano ele tem uma tendência natural, genética, comportamental, a se interessar por narrativas. Desde criança a gente gosta de ouvir histórias, né? E qualquer narrativa chama a atenção do ser humano. Quando a gente dá aula presencial, a gente pode perceber isso. Você está dando um conceito meio chato assim, os alunos param de prestar atenção. Se você começa a contar uma história, começa a contar um caso, a atenção volta naturalmente a você. Os alunos levantam a cabeça e voltam a prestar atenção. Isso é uma coisa natural. Né? E em saúde a gente tem uma facilidade, que é a gente discute muito caso. Né? Então é importante isso. Os casos em saúde, né, seja em que curso, são importantes para solidificar esse conhecimento e chamar a atenção. Né? Então, estudos de caso, variações na forma de apresentar o conteúdo. Isso é interessante quando a gente pensa, né, em videoaulas, em usos de outras sensorialidades, né, o visual e o auditivo, por exemplo, ou entrevistas, ou debates. Estímulos à reflexão por meio de questões desafiadoras ou soluções de problemas. Eu estava lembrando esses dias do grupo de raciocínio clínico do Mário Lopes, né? Muitos professores vão lembrar disso, acho que os alunos nem tanto. Mas o Mário Lopes era muito interessante, porque toda semana ele divulgava um caso clínico, e os alunos ficavam coçando para conseguir decifrar esse caso. Então eles iam estudar por conta própria, às vezes totalmente independente da disciplina, porque eles queriam saber o que era. Né? Era um pouco competição, mas esse estímulo pode ser feito também sob a forma de colaboração. Né? A colaboração pode ser também desafiadora. Bom, destacando a relevância da aprendizagem, é importante, primeiro, conhecer e corresponder às expectativas dos alunos, né? O que eles esperam. Eu perguntei no questionário de inscrição o que vocês esperavam dessa aula, para tentar fazer algo a partir daí. É claro que não dá para preencher todas as perspectivas, mas eu estou tentando preencher as que apareceram mais. Né? Associando os conteúdos que vão ser vistos às experiências prévias dos alunos, né? O que é o princípio da aprendizagem significativa, atribuindo aos estudantes responsabilidades sobre a própria aprendizagem. Como é que a gente faz isso? Né? Mostrando a importância do conhecimento, para que eu estou aprendendo isso agora? Explicitar claramente os objetivos educacionais e como é que os alunos vão alcançá-los. Considerar a experiência do aluno e como suas habilidades serão aprimoradas, né, por meio dessa aprendizagem, mostrar isso para eles. Utilizar uma linguagem familiar e apresentar conceitos que tenham relação com a sua estrutura cognitiva, né, ou seja, que ele conheça e que possam levá-lo a um novo nível de conhecimento. Né? Eu acho interessante porque a palavra metáfora, o significado de metáfora em grego é transporte. Eu lembro de um colega meu que foi para a Grécia e ele via que todo ônibus estava escrito metáfora, né? Metáfora, metáfora, até ele entender que metáfora era transporte. Né? E é exatamente isso. Se a gente faz metáforas, se a gente faz analogias, se a gente mostra exemplos, a gente transporta o aluno para um nível mais sutil, né, superior da escala de Bloom, da taxonomia de Bloom, e ancora um conhecimento mais específico à sua estrutura cognitiva. E a gente pode proporcionar escolhas, porque as pessoas têm métodos diferentes de trabalho e organização. Né? A gente pode estimular a confiança do estudante, como? Construindo expectativas positivas de sucesso, conferindo ao estudante segurança quanto à sua capacidade de desenvolver as competências esperadas, mostrar que o sucesso deve ocorrer como consequência de seus esforços e habilidades. Né? Como fazer? Eu já deixei aqui sem querer, né, o proporcionar ao aluno o controle da própria aprendizagem, explicitar os critérios de avaliação, permitir ao aluno avaliar o esforço requerido para aprender, criar oportunidades que representem oportunidades de sucesso, oportunizar pequenos ganhos durante o processo de aprendizagem, né? E estabelecer um senso de responsabilidade e compromisso por parte do aluno.
como é que a gente promove a satisfação do aluno nesse modelo ARPS? A gente tem que proporcionar oportunidades de aplicação do conhecimento, sejam reais ou simulados, de forma a gerar elementos de reforço positivo, né, o tal ciclo da dopamina, sentimento positivo em reação às suas realizações. Como é que a gente faz isso? Criando oportunidades de práticas, oferecendo exemplos para que o aluno entenda a utilidade, promovendo o reconhecimento do empenho dos resultados por meio de feedback, né, a devolutiva depois de uma atividade, por exemplo, é importante para isso. Estabelecer um processo de avaliação coerente que evite a padronização de tarefas muito fáceis. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque isso aqui é muito grande, mas é só para mostrar que existe isso. Existem estilos de aprendizagem, né? O Kolbe trabalhou muito isso. Então tem aquele aluno que tem um estilo mais ativo, um que é mais prático, um que é mais teórico, um que é mais reflexivo. É claro que dependendo do conteúdo, naturalmente o conteúdo vai ser mais uma coisa ou outra. Ele pode ser mais teórico, ou mais reflexivo, ou mais prático. Mas aqui nos cantos dessa matriz a gente pode ver como é que a gente trabalharia de uma forma mais teórica, né? Leituras, palestras, exploração de modelos analíticos. Numa forma mais prática, simulações, experiências em laboratório, aplicações claras ao mundo real, testes objetivos, né? O estilo ativo é trabalho de campo, atividades práticas, role-playing games, né? RPG, isso é uma coisa interessantíssima. Eu já fiz isso em sala de aula, posso explicar um pouco depois como é que eu fiz. É um jogo mesmo, o aluno vai julgando até ele descobrir o que você quer que ele descubra, naturalmente, né, a partir dos resultados que ele vai obtendo no jogo. E também, no estilo mais reflexivo, trabalhar em grupo, fazer brainstorm, fazer síntese coletiva, fazer feedback personalizado. Sobre metodologias ativas, gente, já caminhando aqui para o final, existem várias, né? Eu acho que isso aqui também é muito grande para caber aqui no finalzinho de uma apresentação, pode vir a ser um tema futuro, mas eu vou mostrar algumas, né? Nós temos as metodologias ativas, então, que são mais, que exigem mais a participação individual do aluno mesmo, a participação ativa, aquelas que são mais colaborativas, que os alunos têm que trabalhar em grupo, e aquelas que exigem uma reflexão maior sobre a ação. Tá? Essas são as abordagens, segundo a Andréa Filato. Todo esse conteúdo eu estou me referindo ao livro dela, Como Preparar Conteúdos para EAD, que é um livro muito interessante. Bom, estudos de caso, né? Então é interessante que você descreva com o maior número possível de detalhes mesmo. Qual que é o histórico, qual que é o contexto, qual que é o problema, quem está envolvido, quais são as circunstâncias que permeiam esse caso, né? Sejam elas ambientais, culturais ou institucionais. Qual que é o desafio ou conflito, quer dizer, qual que é o problema que tem que ser resolvido, né? Quais são os personagens mesmo e as percepções. Isso aqui é muito interessante para uma discussão de caso clínico, digamos assim, mais sensorial. Né? Em vez de discutir um caso clínico daquela forma clássica, paciente, nome tal, tantos anos, refere isso, né? Chega falando aquilo, você pode descrever a situação. O paciente tal, tem tantos anos, ele é assim, ele é assado, né? Ele faz isso da vida. Um belo dia ele estava em casa, quando ele foi fazer um movimento, ele sentiu tal coisa, ele ficou preocupado. Né? O que ele sentiu? O que ele experimentou? Né? Aí, quando ele chegou no ambulatório, no hospital, quais são as percepções sensoriais do professor? Né? O que ele está vendo? O que ele está ouvindo? O que ele está auscultando? Né? Tem algum cheiro? Né? O que ele está apalpando? Né? Ou inspecionando? Né? E a tomada de decisão. Então, depois você tem que informar o que aconteceu e destacar o que levou ao resultado que aconteceu, né? As determinadas decisões, as consequências enfrentadas. Né? Uma forma interativa é você dar um caso bem claro e perguntar para o aluno o que ele faria. Né? Será que ele faria o que você, como professor experiente, faria? Se ele fizer isso, você vai elogiar o aluno. Exatamente isso. É isso. Aí vai acontecer isso, isso e aquilo. E se ele falar algo que não é exatamente o que você esperava, ou a melhor solução possível, você vai falar, então, qual que foi o desfecho. Ele começou a piorar nisso, naquilo, né? A saturação diminuiu, a dificuldade respiratória aumentou, e agora, o que você faz? Né? Então, isso é um RPG, isso é um jogo. Né? E isso dá o mecanismo de satisfação, de gratificação para o aluno ao ver que ele está acertando. Né? Então, estudos de caso,
Solução de problemas, né, como gamificação. Não é um exercício, uma repetição de padrão, é uma situação nova, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, é mais ou menos, é parecido um pouco, né? É só um pouco mais específico. Eu acho que o importante aqui é você planejar muito bem a situação. Vou falar qual que foi o exemplo que eu usei. Eu tive que dar uma aula sobre planejamento estratégico para uma turma de IAPS, Introdução à Atenção Primária. O que aconteceu? Eu queria mostrar para os alunos que o planejamento estratégico não é algo artificial, que ele não tem que decorar quais são as fases, que ele é capaz de naturalmente entender essas fases e executá-las, mesmo que isso não seja ensinado para ele. Então eu fiz um RPG que era o seguinte, era uma caça ao urso na pré-história. Então os alunos eram todos moradores de uma aldeia, e de repente apareceu um urso que quase comeu um morador. Ele conseguiu escapar, o urso sumiu, mas a comunidade está preocupada. O urso está em algum lugar daquela, né, está nas redondezas, ele pode aparecer de novo, ele pode comer uma pessoa, pode comer uma criança. Então a comunidade tem um problema para resolver. Aí eu dava os dados, né, alguns dados da situação. São tantos moradores, tantos são ferreiros, tantos são curandeiros, tantos são caçadores, tantos sabem manejar arco e flecha, tantos sabem manejar uma lança. E aí eu perguntava para os alunos, e aí, o que vocês fazem? O líder da comunidade reuniu todo mundo à noite para discutir o problema. O que vocês fazem? Aí os alunos pensam. E o interessante de uma atividade como essa é que eles vão chegar nos mesmos resultados. Professor, a gente tem que saber mais sobre o urso. Onde é que ele está? Claro, essa é a informação primordial. Mas não basta você saber onde é que ele está. Né? Porque você pode simplesmente chegar lá e ele te pegar desprevenido. Então é importante você estudar os hábitos do urso, rastrear onde é que ele dorme, né? Tem algum momento do dia que ele descansa, que ele fica mais de boa, né? Se ele tem esse momento, onde que é? Tem árvore perto, tem montanha perto, tem esconderijo perto. As pessoas podem se posicionar, podem usar o arco e flecha, ou é melhor fazer uma emboscada rápida, direta, com todo mundo de lança ao mesmo tempo. Os alunos começam a pensar isso. E a partir do momento que eles vão pensando essas coisas, eles vão, primeiro, fazendo o diagnóstico do problema, levantando dados sobre o problema, propondo estratégias para chegar ao objetivo desejado, executando essas estratégias e avaliando o resultado final. Então, olha só, vocês sabem planejar. É muito diferente de eu chegar no quadro e falar, gente, os objetivos do planejamento são, anota aí, número 1, diagnóstico da situação, a partir do levantamento exaustivo de dados. Número 2, definição de estratégias. Não é assim que ele vai aprender. Né? Um outro exemplo que eu posso dar também, eu utilizava na primeira aula de políticas de saúde e planejamento, quando eu tinha que falar sobre a importância do SUS. Né? Uma coisa é eu dar um PowerPoint com todos os motivos pelos quais o SUS é importante. Anota aí, aluno, o SUS é importante por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. O aluno vai anotar aquilo rapidamente e tentar engolir aquele conhecimento pensando na prova. Né? Eu tenho que memorizar isso para a prova. O que a gente pode fazer em vez disso? Fazer um cenário, uma resolução de um problema. Vamos pensar o seguinte, o SUS acabou. Não tem mais SUS. Cada habitante brasileiro agora vai receber um Vale SUS, um cartão, com mais ou menos o gasto per capita anual de saúde, né, que não é muito, deve estar uns 90, 120 reais, não lembro mais. E ele vai poder gastar esse dinheiro com tratamento, né, indo no profissional de saúde, comprando remédio, fazendo um exame, etc. E aí eu pergunto para os alunos, eu quero que vocês me falem todas as consequências, todos os desdobramentos possíveis disso, independentemente de serem positivos, de serem negativos, de serem neutros. E é interessante que o aluno não está preparado para fazer um raciocínio assim, né, pensar. Eles ficam travados. Eu separo por grupos e os grupos ficam calados. 5 minutos, 10 minutos, às vezes 15 minutos. Aí começa a ter um murmurinho, alguém começa a falar, outra pessoa fala, outra pessoa rebate, alguém começa a anotar. E no final, a coisa mais interessante desse exercício é o seguinte: nunca aconteceu de eu aplicar esse exercício e algum aluno
ter levantado um problema que eu não tinha pensado antes, uma consequência que eu não tinha pensado. Eu falo, poxa mesmo, eu nunca pensei nisso. É verdade, isso aconteceria mesmo, né, se o SUS acabasse. E aí os alunos vão chegar à conclusão de que o SUS é extremamente importante. Nossa, professor, mas então o SUS é muito mais importante do que eu pensava. Eu nunca parei para pensar que ele tem essa função, que ele tem esse papel. Pois é o que nós queríamos demonstrar, né? É um objetivo educacional, né? Sensibilizar, digamos, né? Não é um verbo legal, mas fazer com que o aluno entenda a importância, né? O domínio afetivo da taxonomia de Bloom. Então, que bom, você não teve que escrever, fazer um PowerPoint e ele anotar, né? Ele entendeu por que o SUS é importante, ele vai entender isso a partir da sua aplicação profissional para o resto da vida, né? Outras atividades podem ser feitas, né? Desenvolvimento de projetos, então tem que escolher um tema, um problema, levantamento de hipóteses e questionamentos. Isso é uma coisa que a gente faz muito no internato rural, né? A gente tenta pegar um projeto, um problema do internato, né? Um problema daquela cidade, e levantar os dados e levantar as estratégias para resolver esse problema, pelo menos para diminuir o problema, né? Passando rapidamente. Elaborando web quests. O que é uma web quest? É quando você faz uma pesquisa, quando você propõe aos alunos fazer uma pesquisa orientada na internet sobre um determinado assunto que seja amplo. Então eles vão ter que selecionar diferentes fontes de informações, levantar contextos, identificar problemas, né, atualidades, discussões, fazer uma síntese. Então, é interessante quando você dá um problema complexo, por exemplo, inteligência artificial. Vocês vão fazer uma web quest sobre inteligência artificial. Você orienta os alunos, depois de 1 ou 2 semanas, eles vão te ensinar tudo sobre inteligência artificial, a partir dos objetivos educacionais, a partir das orientações que você deu a eles, né? Então, aqui também estão um fluxograma da Andréa Filato. Eu vou deixar na apresentação, não vou entrar muito em detalhe para a gente poder discutir mais, né? E debates em fóruns de discussão, né? Aqui também tem um esquema para os fóruns. Eu acho que o mais importante do fórum é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para não deixar ele virar um monólogo, né? Cada aluno fala o seu e ele vai ficando chato do aluno ler. Principalmente o aluno que deixou para entrar depois, ele vai ler um monte de monólogo e vai ficar desestimulado. Então, o debate é interessante quando a gente tem uma questão controversa, uma questão realmente que incentivaria um debate. Aquilo que os alunos, numa mesa de bar, eles começariam a discutir de forma espontânea, por exemplo, se o assunto vier à tona, né? Então, o interessante é isso, né? A gente publica uma mensagem inicial com ponto de vista, pede para o aluno não ficar botando conteúdo. Tem aluno que gosta de ficar botando link, botando vídeo. Não, não é isso. Eu quero que você traga o que você tirou dessa leitura, desses vídeos que você viu. Sintetiza isso, né? E tenta rebater ou corroborar o ponto de vista de determinados colegas, né? É uma arte fazer fórum de discussão. Não é muito fácil, embora seja uma das modalidades, né, de atividade interativa mais usadas no Moodle, né? Essa atividade é assíncrona. Bom, gente, acho que delonguei demais, eu sei que é muito assunto. Vou abrir para uma discussão, vamos ver o que tem no chat, então, né, se as pessoas quiserem falar também, quem não conseguiu escrever no chat, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente ver as perguntas juntas, né? Às vezes eu apanho aqui também das telas, são muitas telas diferentes. Eu quero essa própria tela do Microsoft Teams. Isso, pronto, está compartilhado aqui, né? Aqui, o próprio Bernardo, né, disse que se quiser compartilhar além do tutorial, o Departamento de Cirurgia fez uma lista, né, fez outros vídeos, então eles podem ser compartilhados. Por favor, Bernardo, se você puder compartilhar com a gente, seria muito bom, tá? Estou olhando para trás, tem alguma pergunta aqui. Tem muitos comentários, né? Alguém falando que usa o Evernote, o Ramon, né? O Marco Antônio está perguntando como é que você sugere que a gente armazene e identifique em nossos próprios computadores tantos links, vídeos, tutoriais, referências. Existe algum aplicativo para isso? Sim! Eu acho que isso é um problema contemporâneo nosso. É muito difícil você ficar mandando e-mail com arquivo, botando na pasta downloads, depois tentando categorizar em pasta.
Gente, a melhor forma de usar isso, para mim, pode ser o próprio Microsoft Teams ou o próprio Notion. Tá? Deixa eu voltar no Notion para mostrar para vocês o que é possível fazer. Tá? O que eu já fiz aqui em alguns momentos. Deixa eu mostrar. O Notion é bom porque você vai organizando tanto arquivo como vídeo, sabe? Isso aqui, por exemplo, é uma disciplina que eu dei no primeiro semestre de 2019. Tá? Eu botei tudo aqui, ó, plano geral da disciplina. Tem um sumário aqui, ó, o aluno pode ir direto, ementa, objetivos gerais, métodos didáticos. Não estamos vendo. Não estão vendo? Peraí, deixa eu tentar compartilhar, porque tem que compartilhar a tela, né, gente? Não tem jeito. Estão vendo agora? Ó, vou mostrar aqui de novo. Ainda não. Agora sim. Isso aqui, eu geralmente preparo as minhas disciplinas nesse programa Notion, que é gratuito, é totalmente gratuito para uso de professor e aluno. Tá? Depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Você pode fazer um link curto que o aluno acesse do celular, do tablet, do computador, de qualquer lugar. Né? Um link fácil de decorar. Aqui eu boto o plano geral da disciplina, olha lá, ementas, objetivos gerais, métodos didáticos, quantos pontos, né? O cronograma de aulas. Aí, se eu voltar aqui, isso aqui é uma coisa interessante que você pode fazer. A galeria de alunos, aqui no caso, você pode pedir para os alunos, cada um, fazer uma galeria, botar seu nome, de qual turma de qual cidade, talvez falar um pouco sobre o que ele espera da disciplina. Isso aqui é uma atividade que eu gosto de fazer, que é a wiki da turma. Então, é um exercício de síntese coletiva. Praticamente tudo que foi visto na disciplina, eu peço para os alunos em grupos escreverem na wiki da turma. Está demorando para carregar um pouco, porque provavelmente foi muita coisa. Quando você acessa a página com mais frequência, ela vai ficando no cache, então vai ficando mais fácil de acessar. Tá? Deixa eu mostrar mais para frente, depois eu mostro aqui. Então, aqui eu boto as aulas, ó, por exemplo, a aula de bem-estar social. Eu deixo claro quais são os objetivos educacionais. Eu gosto de botar perguntas norteadoras também, para instigar um pouco o aluno. Eu deixo aqui a bibliografia essencial. Aqui, no caso, é um livro que não está online, mas aqui, no caso, são artigos que estão online. A bibliografia complementar. Posso botar vídeos também, deixa eu ver. História do SUS, eu acho que tem... Aqui, ó, tem um vídeo aqui, tá vendo? O aluno pode ver o vídeo daqui direto. Tá? Eu acho uma forma muito mais prática de organizar esse tanto de roteiro, esse tanto de arquivo, não só para o aluno acessar, mas para nós professores também. Né? Os professores podem ter um repositório próprio da disciplina, um lugar que eles coloquem, por exemplo, notícias de jornal sobre um assunto, artigos, PowerPoints, textos. E aí, com isso, eles vão mixando, vão trabalhando de uma forma colaborativa, cada um utilizando o material que o outro já utilizou. Né? Aqui, por exemplo, a própria apresentação da aula fica disponível. O Notion é legal porque você pode escrever, copiar texto, mas você pode também arrastar arquivos, então eles ficam anexados. Você pode arrastar vídeos, você pode arrastar mapas do YouTube. Né? Então, eu acho uma boa forma de organizar, tá, Marco? Assim, respondendo a pergunta. No Microsoft Teams também é possível fazer isso. Deixa eu voltar ao compartilhamento aqui da tela do Teams. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, gente, quanto isso. Eu não estou achando perguntas aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente quiser perguntar alguma coisa. A Eliane está perguntando se o livro da Andréa Filato está à venda. Sim, ele pode ser comprado, inclusive, no formato Kindle. Aliás, a Andréa Filato tem vários livros muito interessantes. E ela trabalha muito com educação corporativa também, né, para instituição privada. E tem coisas que valem a pena entender também disso. Né? Ela tem um livro que chama Design Instrucional 4.0, que é muito interessante, que ela já trabalha tecnologias mais atuais, inteligência artificial, Big Data, né, etc. Eliane está falando do Google Docs. Eliane gosta muito do Google Docs. Eu acho o Google Docs meio confuso, porque a gente vai dando link com várias pastas, vários arquivos. Uma hora você vai ter que arrumar um outro esquema para organizar a organização do Google Docs. Então, eu já acho melhor
fazer um ambiente que já tem o link direto no lugar certo, né? O próprio Microsoft Teams isso também pode ser feito. O Notion é melhor que o Moodle? A Rubia está perguntando. Eu acho 100 vezes melhor, tá, gente? Uma coisa importante é o seguinte, o Moodle, ele é feito, ele foi muito inovador, mas ele foi feito com uma tecnologia muito antiga, né? Ele foi feito em PHP no começo dos anos 2000, e ele foi evoluindo nessa mesma linha. E hoje a gente já tem aplicativos muito mais fáceis. Os próprios alunos têm muitas restrições ao Moodle. Atualmente eu vi o pessoal do GEDAN, né, o pessoal da medicina deve saber o que é, um grupo de estudos que os alunos fizeram. Eles fizeram uma comparação entre o Google Classroom, que é uma espécie de Moodle da Google, que é gratuito, todo mundo que tem Gmail pode fazer uma turma no Google Classroom. Eles compararam com o Microsoft Teams e com o Moodle. E assim, vários quesitos, eles botavam 5 estrelas para o Microsoft Teams, 4 para o Google Classroom, 2 ou 1 para o Moodle, tá? Principalmente em termos de usabilidade. Então, a usabilidade do Moodle é difícil, ele exige um microgerenciamento maior do professor, né? O professor tem que fazer vários procedimentos, por exemplo, a backup. Quando eu faço backup daquele ambiente que eu mostrei no Notion, eu faço aquilo em um passo. É um botão que eu aperto, eu já tenho uma nova turma para ser usada, né? A Lassara está perguntando, Rafael, como é que você sugere que a gente pode calcular o tempo de atividades em disciplina no formato de ensino remoto emergencial? Uma forma que André Filatro sugere são os professores da disciplina tentar resolvê-lo e dar uma margem, claro, né? Porque o aluno vai... não necessariamente ele vai ter a sua destreza também para fazer aquilo. Mas, de uma forma geral, às vezes é muito tentativa e erro. Então, o ideal é você estimar, a partir da sua experiência, um tempo, e por tentativa e erro você vai mudando para turmas próximas, né? Você pode até não acertar na primeira turma, mas você aumenta ou diminui o tempo para a segunda turma, até que você vai ter um tempo mais ótimo, né, para o que você espera. A Roberta está perguntando onde é que serão disponibilizados essa aula, o tutorial de videoaulas em PPT e os repositórios educacionais abertos. O GIS está fazendo, o GIS da UFMG, né, está fazendo todo um trabalho de uma comunidade de práticas, uma espécie de repositório geral. Então eu vou dar tudo para o GIS disponibilizar lá, mas eu posso fazer também, por exemplo, uma página no Notion e distribuir o link, tá? Fazer um link bem pequenininho, fácil de decorar. Até um está perguntando se eu conheço o livro Aqueles Cães Malditos de Arquelot. É um debate sobre a genialidade, não paralelismo entre o caminho da ciência e o conhecimento. Interessante. Fica a dica aí, né? Depois eu vou ler. Deixa eu ver o que mais. Você usa o Moodle da UFMG? Isabel está perguntando. Eu usei por muitos anos e desisti porque os alunos não usavam e eu acho muito, como eu falei, chatinho de usar no dia a dia, tá? Ele ainda é muito numa lógica de arquivo, de Word, não sei o quê. Eu acho o Notion muito mais legal, porque o aluno ele faz um site, ele faz um website mesmo, sabe? Não é uma página de Word, é um site, que inclusive ele pode usar como portfólio depois, né, para consulta. Mariana já está perguntando se tem oficina na próxima quarta-feira. Sim. O que eu acho que a gente tem que pensar é mais qual que é o assunto. Eu sugeriria a gente fazer uma oficina sobre o Microsoft Teams, para a gente ver ele mais profundamente. A gente pode fazer, talvez, uma sobre o Microsoft Teams e o Notion, ou o Google Classroom. Eu acho difícil fazer sobre os 3 juntos, mas a gente pode fazer sobre a que o público quiser mais, né? O Rogério Beato tem uma dúvida sobre limitação de acesso à aula devido ao uso de vídeos de pacientes. É possível restringir aos alunos? Isso é uma coisa fundamental, Rogério. Direito de imagem, você não pode disponibilizar qualquer vídeo para os alunos. Mas você pode subir um vídeo no YouTube e deixá-lo secreto. Quer dizer, de forma que, se a pessoa procurar no YouTube, não vai achar. Mas com o link ela vai ter acesso a esse vídeo. Isso pode ser feito também, agora que a UFMG tem acesso a toda a suíte Microsoft 365, pode ser feito também no Microsoft Stream, que é uma espécie de YouTube da Microsoft, e ele é mais restrito para uso educacional, embora ele tenha um limite, né, e o YouTube não tem. Como ter acesso aos conteúdos das oficinas anteriores? Ô, Thelma, o problema das oficinas anteriores é que elas foram dadas pelo Edgar, que é um profissional de vídeo, e ele pediu para a gente não gravar as oficinas, tá? Então, infelizmente,
A gente pode passar as apresentações dele, mas não tem a oficina gravada, tá? Mas a gente pode disponibilizar. A Eliane Gontijo, minha colega de departamento, levanta que a vantagem do Moodle é a segurança, porque somente tem acesso pessoas com e-mail UFMG, né? Isso é verdade, né? O Moodle ele é a ferramenta institucional, mas também o Google Classroom e o Microsoft Teams, se a instituição quiser, podem ter logins institucionais também. Tá? Isso pode ser feito, mas a instituição tem que querer, tem que ter toda uma conversa com o pessoal de TI, e é isso que está sendo feito no momento com a Google. Né? A partir do momento que a gente tiver toda uma integração da suíte Google for Education, a gente vai ter um acesso com login também, né? Vai ser desse jeito. O Notion tem limite de armazenamento? Não, não tem, Bernardo. Você pode subir arquivos até de 50 megas, mas você pode subir quantos arquivos você quiser. Tá? Então ele é ótimo por causa disso, você não tem que preocupar com limite. Nem a função gratuita, tá? Nem a versão gratuita para quem não é de educação tem limite. A Carol falando, só lembrando que você iria mostrar a estrutura da disciplina também no Teams. Sim, eu estou tentando deixar isso para a próxima oficina, tá, Carol? Acho que é uma coisa importante. O trabalho do gesto é muito bacana. De nada. Notion requer taxa de inscrição nenhuma. Qual que é a proposta? Qual que é a minha sugestão? Você entra no site, tá? É notion.so, digitar aqui no chat, notion.so, tá? A partir do momento que você entra no Notion, você pode, se você usar o seu e-mail institucional, usa o seu e-mail do UFMG. Qualquer um deles, tá? Pode ser o da medicina, da enfermagem, o da Fono, né? o da Odonto, o da própria ufmg.br. Usa esse e-mail. Aí, a partir do momento que você fizer o cadastro, o próprio Notion vai falar assim, o seu e-mail é elegível para você ter a versão gratuita. Você quer ter a versão gratuita? Diga sim. A versão gratuita, você pode incluir quantos colaboradores você quiser. Então, você pode incluir os alunos como colaboradores, por exemplo, de uma determinada página, para que eles organizem portfólios, etc. Tá? Eu sou muito fã do Notion. Assim, a minha vida está no Notion, na verdade, não só questões didáticas. Né? Eu uso ele como para tarefas, para planejamento de projetos, etc. A Camila está falando que a escola de veterinária comprou o G Suite, que está sendo muito legal usar a versão paga do Classroom. Eu só recomendo ficar de olho, porque é muito provável que a UFMG nos próximos meses tenha isso gratuito. Tá, Camila? Então não tem que pagar isso a mais. Como salvamos o chat dessa oficina? Eu acho que tem uma forma de eu salvar aqui, tá? Eu vou tentar salvar. Mas a oficina vai estar disponibilizada aí gratuitamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Para a próxima oficina necessitaremos fazer inscrição? Sim. A gente pede para fazer inscrição no formulário Google, gente, até para a gente aproveitar e perguntar algumas coisas. Perguntar a expectativa, o que achou dessa oficina, por exemplo, é uma forma de fazer avaliação, dar um feedback para a gente. Tá? Então a gente faz. No Google Forms ficam todos os dados já prontos, a gente pode exportar e mandar um e-mail único para todo mundo, se precisar de mandar um link, né, ou o próprio certificado. Tá? A Najara está perguntando se os alunos entram apenas pelo e-mail institucional no Notion. Não, os alunos podem usar o e-mail normal, também é gratuito. Eles vão ter uma limitação se eles quiserem incluir muitos colaboradores. Tá? Eles podem incluir só 5. Às vezes, se a família tiver 4 e eles estiverem planejando uma viagem, é o suficiente. Né? Mas eles podem aproveitar e usar o e-mail institucional sim. O Ramon gostaria de participar da próxima oficina, prometo não clicar no botão de gravação, porque teve uma hora que ele pausou a gravação. Sem problemas, Ramon, todos nós estamos aprendendo juntos. Né? É isso, gente. Estou vendo muita gente agradecendo. Alguém mais tem alguma pergunta? Talvez alguma pergunta tenha passado batido aí no chat. Se alguém quiser escrever ou falar em áudio. Muito obrigado aí, gente, pelas congratulações. Né? Eu acho que todos nós temos que fazer, como eu falei, a gente tem que dar o melhor de nós, porque não é uma fase muito fácil, nem para o nosso formando, nem para a nossa sociedade. Então, o que a gente puder fazer por eles, para que a prática profissional deles seja a melhor possível, né? A gente tem que fazer. Né?
Como será divulgada a próxima oficina? A gente está divulgando muito em grupos de WhatsApp, mas eu vou pedir para a gente botar também no site do Departamento de Medicina Preventiva e Social. Tá? Então vocês vão poder achar lá. Rafael. Oi? Simone, do Departamento de Anatomia. Eu tinha colocado uma pergunta aí no chat, mas acho que passou batido. Sim, por favor. No Notion, tem como a gente avaliar a adesão do aluno e acompanhar se eles estão vendo as publicações ou algo do tipo? Você fala no Notion? Você fala em qual ferramenta? Isso, no Notion. Tá, tem alguma forma sim, tá? Se você fizer uma atividade síncrona, você vai ver a carinha, a fotinho de todo mundo escrevendo lá. E fica registrado, por exemplo, a última vez que o aluno entrou, fica registrado, e você tem um controle de versões por um mês. Tá? Então, durante um mês, você pode voltar nas versões anteriores e ver o que mudou. Um recurso muito interessante também é você botar notificação por e-mail. Então, sempre que um aluno mexer, você vai receber um e-mail dizendo o aluno tal fez essa modificação, tirou esse texto, botou esse texto. Então, você consegue facilmente acompanhar. Tá? Fica muito mais fácil. Ok, obrigada pelo esclarecimento e muito obrigada também pela apresentação. Agregou muito, muito mesmo. Eu que agradeço, gente. É um prazer poder compartilhar com vocês. Eu espero que a gente possa fazer outras oficinas muito produtivas. De quem for apresentar e qual for o assunto, eu espero que todo mundo participe, ok? Mais alguma... O Mário está falando, pelo que eu entendi, o problema do Notion é que os alunos precisam se inscrever de forma voluntária, enquanto no Moodle eles já estão inscritos, certo? Isso é verdade. E isso é um trabalho a menos para eles, embora eles tenham outros trabalhos, tá? Mas tem formas de tornar esse trabalho menos doloroso, ok? Você pode fazer um tutorial de como eles se cadastrarem. Se todo mundo cadastrar ao mesmo tempo no começo de uma aula, você não gasta 5 minutos com isso, tá? Se tudo já estiver preparado. Tem uma forma mais complexa, que é um hack, que eu não vou ensinar agora, mas eu posso ensinar futuramente, que é um hack para você fazer um link, e ao dar esse link para o aluno, ele já entrar direto no ambiente. Tá? Mas isso é mais difícil de fazer, mais limitado, nem sempre dá certo. Eu posso tentar fazer isso também. Tá? No Teams ocorre o mesmo. Só que é o seguinte, o Teams também você pode dar um link para o aluno entrar na classe. Ele vai ter o trabalho, não é de entrar na classe, é de inscrever o e-mail dele no software, tá? Inscrever o e-mail dele no site da Microsoft. Rogério está perguntando, Rafael, você acha válido dar intervalos nesse tipo de aula? Eu acho que sim, Rogério. Pode não ser um intervalo até, tipo um recreio, entre aspas, né? Um intervalão, mas alguns momentos para beber água, para ir ao banheiro, para fazer perguntas, e às vezes alguns intervalos mais até sutis, não é um intervalo, mas mudar o foco, né? Contar um caso, mostrar um vídeo, algumas coisas assim podem funcionar como uma quebra também, né? E recuperar a perda natural da atenção do aluno. Adriano está perguntando, na sua experiência, o que os alunos mais valorizam ou avaliam como mais importante numa aula online? Eu acho que, de uma forma geral, gente, é o compromisso do professor. É o professor mostrar que, independentemente dele estar conseguindo fazer, né, vamos falar assim, não tem muito certo ou errado, no momento de ensino remoto, está todo mundo aprendendo. Eu acho que o que o aluno valoriza é a sua dedicação, é o seu compromisso, é você conseguir fazer associações com o que ele sabe e o que ele está vendo, é você construir exemplos e analogias, né, é você fazer ele subir nos degraus da taxonomia de Bloom, né, tendo sempre compromisso. A Mônica está perguntando, o Notion permite tarefas como questionários? Não permite, mas ele permite embutir alguns serviços. Então, por exemplo, a Microsoft tem um serviço de formulário, né? O Google tem também, esse que a gente usou para a oficina. Você pode botar o link no Notion para ele responder esse questionário, ou você pode até embutir o próprio site. O Notion permite isso, embutir um site dentro dele próprio. Tá? Assim como o Microsoft Teams permite você embutir também alguns sites, inclusive o próprio Notion. Então, pode ser um mix interessante, você usar o Microsoft Teams
em algumas abas, botar páginas do Notion que o aluno acessa direto. Tá? Então, você pode embutir questionários. Tem alguma pergunta que passou batida, gente? Ou alguém quer perguntar mais alguma coisa? Dal está agradecendo, Joelma. Isso aí, gente. Muito obrigado. Espero realmente que seja útil. Nós vamos tentar disponibilizá-la da melhor forma possível, tá? O Ramon disse que vai parar de gravar. Pode deixar que a gente para, Ramon. Ô, gente, então é isso. Acho que não havendo mais perguntas, muito obrigado. Eu estou pensando em fazer a próxima oficina mais vinculada ao próprio Microsoft Teams, ao uso do ambiente, mas a gente vai lançar um questionário prévio, então se as pessoas sugerirem algo diferente disso, a gente pode ou mudar o assunto ou até dividir o assunto, né? Esse mais um outro. Mostrar alguma outra plataforma, o Google Classroom, o Notion, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Espero que tenha sido proveitoso. Isso aí, mãos à obra, né? Nós temos pouco tempo para fazer muita coisa. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, Rafael. Um abraço. Obrigada.